Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise, acredito que alguns de vocês já me conheçam. Eu hoje estou representando aqui meu grupo, a gente vai falar sobre Milton Erickson. Eu particularmente estou extremamente apaixonado por Milton Erickson. Viu, professor André, você até me influenciou. Vou fazer especialização dele por sua causa, por causa desse trabalho. Me apaixonei mesmo. E ele, o Milton Erickson em si, ele é muito conhecido nos Estados Unidos por alguma razão desconhecida. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil, tanto é que vocês não vão ver ele no curso de psicologia. Existia um professor, que é o Luiz Henrique, que saiu agora da faculdade, que era do corpo docente, que ele era ericksoniano, e vale a pena conhecer um pouco mais, viu? Eu faço esse convite porque ele realmente é extremamente interessante. Bem, o Milton Erickson, para vocês entenderem a importância dele na psicologia, ele foi um médico, né? Ele era psiquiatra, médico psiquiatra, e ele se especializou em terapia sistêmica familiar. Além disso, ele criou também a terapia estratégica breve. Então, ele foi o grande criador de objetivo, que é uma das coisas que vem com um desdobramento muito grande em teoria cognitivo-comportamental. Por isso que ele é estudado também na teoria cognitivo-comportamental, mas de forma muito rápida. E ele ficou mais conhecido na teoria que ele colocou, né, na abordagem dele. Foi sobre a hipnose ericksoniana, que hoje é a hipnose científica clínica, né, que a gente chama, que é muito utilizada hoje, atualmente. A hipnose muito utilizada é a hipnose ericksoniana nos centros clínicos de psicologia. Mas bem, vamos começar então pelo início, né? Ele nasceu em 1901. Ele é o segundo irmão mais velho de 11 irmãos. Ele nasceu em uma fazenda. Ele faleceu em meados de 1980. E logo no início da vida dele, ele já foi diagnosticado com daltonismo e dislexia. Então, essas duas comorbidades em si já dificultam muito, né, a interação da pessoa com o mundo. Além disso, com 17 anos, 17, 18 anos, ele não era vacinado de poliomielite e ele pegou poliomielite tetraplégica. Então, a doença se agravou tanto no Milton Erickson que ele ficou totalmente acamado. Foi até considerado que ele não voltaria mais a não ter nenhuma vida mais produtiva, vamos dizer. E é interessante que foi exatamente nesse período em que ele teve a poliomielite que ali surgiu dentro dele a própria teoria dele. Porque quando ele percebeu que ele mesmo relata, tem até uma frase que ele disse: eu consegui entender a força da motivação, as mínimas mudanças comportamentais e um extremo senso de percepção e observação. Então, quando ele começou a observar os pais, a tia, os irmãos mais novos, ele conseguia perceber cada detalhe. Então, muitas vezes ele percebia que a pessoa sorria, mas estava triste, que a pessoa dizia sim, mas queria dizer com o corpo inteiro não. Então ele começou a ter essa capacidade de sentar, que foi um dos grandes segredos dele. Ele sentava na frente do seu paciente, conversava, aliás, uma das técnicas dele era muito a comédia, o bom humor, entendeu? Ele sempre trazia uma piada, ele sempre conversava de uma forma muito tranquila com o seu paciente. Tanto é que era um marco da terapia dele, a pessoa sempre saía de alto astral da terapia dele. E ele usava isso porque ele conseguia ler completamente. Ele tinha uma habilidade de leitura que foi o que marcou e o que fez com que ele desenvolvesse a hipnose ericksoniana. Antes de tudo, eu acredito que vocês já estão super curiosos, que eles falam, não, mas como é que pode o cara ficar fazendo piada com hipnose? A gente tem que trazer aqui duas grandes diferenças, né? Existe a hipnose clássica e existe a hipnose ericksoniana. A hipnose clássica é aquela que vocês conhecem, que a pessoa deita, aí você fala, eu vou contar até 10, você vai sentir seu corpo relaxado, você vai se imaginar num ambiente calmo, tranquilo e tudo. Já do Milton Erickson, não. Mesmo hoje tem um instituto, né, a fundação dele, tanto é que ele que fundou a fundação de hipnose lá nos Estados Unidos, e ele tem uma fundação que até hoje eles ensinam e que tem um termo muito claro, que é transe conversacional. Ah, mas como é que seria isso, Denise? O transe ocorre por meio da conversa. Então mesmo, um dos ensinos dele é, eu tô conversando contigo, eu já tô colocando você em transe. Mas não é um transe em que eu vou induzir você
com imperativos. Porque ele mesmo percebeu que muitas vezes quando você chega, tanto é que a gente mesmo fala que um conselho não adianta de nada, né? A gente fala assim, se conselho fosse bom, eu não dava, né? Eu vendia. Então era isso que ele mesmo percebeu. Ele falava, não adianta eu chegar na frente do meu paciente e aconselhar ele. Ah, você deve fazer isso, você não deve fazer isso. Que em algumas abordagens a gente muitas vezes movimenta, fala, ó, vamos tentar desenvolver isso como técnicas mesmo. Ele falava, não adiantava. Era muito mais fácil eu dar uma sugestão. E uma sugestão é diferente porque eu vou dar possibilidades. E se você, seu inconsciente, quiser agregar aquela sugestão, ela não é minha. Foi o seu inconsciente que aceitou aquilo porque já estava em você. Então, a primeira coisa, existe uma grande diferença do que ele considera consciente e inconsciente das outras tantas teorias, como psicanálise e outras do consciente e inconsciente. A gente tem que fazer essa diferenciação aqui para vocês não se confundirem. O consciente dele, ele acreditava que era aquele, quando a gente está acordado e a gente está aqui fazendo as nossas coisas mesmo. Geralmente a gente tem 7 grandes ideias ou grandes movimentos mentais que estão na nossa mente. Eu sei que eu tenho que terminar esse vídeo, eu sei que eu tenho que logo depois lavar a louça ali da pia, eu sei que eu tenho que tomar um banho, tirar a maquiagem, passar demaquilante. Geralmente tem 7 funções aqui. Dar comida para as minhas meninas, as minhas cachorrinhas. Então são essas aí as 7 coisas que movimentam. Mas sabe aquela vez em que você tá vendo o filme? Aí de repente você fala assim, ai, sede, vou lá na cozinha pegar um copo d'água. Só que nesse intervalo, enquanto você tá indo à cozinha pegar alguma coisa, pegar água, toca o telefone. E aí você interrompe aquilo, o seu caminhar, você atende, fala com a pessoa, quando você desliga, você fala assim, o que eu ia fazer mesmo? Então, é isso que ele chama de transe. Esse transe é o seu piloto automático, que muitas vezes a gente pega o carro, dirige, chega no outro lado e fala, nossa, como é que eu dirigi, como é que eu cheguei até aqui? Porque todo o seu inconsciente, que é o que ele considera inconsciente, está movimentando. Tudo, você já tá... Enquanto você está pensando, talvez, na morte da carochinha, todo o seu consciente está encontrando o Google Maps mental para você chegar na sua casa. Você pega a chave sem perceber da sua bolsa, você abre a sua porta, você já tira a sua roupa, já coloca no cabide sem perceber, enquanto você está pensando ali na morte da carochinha. E isso ele considerava inconsciente. E é nesse inconsciente que ele trabalhava, que ele falava que 95% das movimentações e das mudanças comportamentais não se davam pelo consciente, se davam pelo inconsciente. E era no momento que, de alguma forma, eu sugeria algo para você, você agregava como conteúdo seu pessoal e aquilo fazia com que você movimentasse e modificasse um comportamento seu no externo. Então, a hipnose ericksoniana, ele desenvolveu mais de 30 técnicas. Um mesmo que ele utilizou, que as pessoas aqui do 8º semestre vão saber, que é o duplo vínculo, em que você dá mensagens contraditórias e aquilo acaba fazendo influência na pessoa, causando mal-estar porque existem 2 coisas contraditórias. Outra mesmo é o semear. Um exemplo mesmo que ele deu, muito interessante, foi de um menino que começou a terapia com 7 anos, chegou com ele aos 11 anos de idade. Já fazia ali uns 4 anos de terapia e esse menino, ele urinava todo dia na cama. Ele não conseguia deixar de urinar. E imagina, uma pessoa que já está há 4 anos numa terapia, sempre travando sobre o problema, problemática, ele já chegou amuado, descrente e tudo. Quando ele recebeu, sempre muito bem-humorado e também com todas as comorbidades dele, a pessoa, por incrível que pareça, aquilo influenciava demais a pessoa já fazer um rapport. Ou por se apiedar, ou por alguma coisa assim, ou por ele falar devagar, uma pessoa que já falava devagar, aquilo já fazia com que a pessoa prestasse atenção. E isso fazia com que a resistência da pessoa diminuísse. E no momento que ele percebia que a resistência da pessoa com relação à rejeição de qualquer sugestão ocorria, era ali que ele semeava, ou ele fazia uma metáfora, ou ele dava um exemplo, e aí o seu inconsciente captava e falava, isso daqui é um material que eu posso utilizar em outro momento, e foi isso que ele fez com o menino. Ele começou a conversar sobre algo que o rapaz gostava, o menininho gostava, que é ali de seus 11 anos para o adolescente, e ele chegou a um assunto que era beisebol.
E aí o menino começou a falar, dizendo que era super empolgado, que o irmão mais velho dele fazia e tudo. Ele falou, você sabia que interessante que no beisebol você tem que ter uma capacidade perceptiva muscular muito grande e você tem um controle muito grande do seu músculo. Então, quando você tá vendo a bola, você tem que saber quando levantar a raquete, né, o taco, quando tacar na bola, quando largar o taco e quando correr para chegar no outro ponto. E essa capacidade você tem, porque você gosta, você percebe que você e seu irmão têm essa habilidade, então você tem essa super capacidade, parabéns e tudo, e voltaram a conversar. No dia seguinte, os pais ligaram pro Milton e falaram assim, olha, não sei o que você fez, mas meu filho, essa noite foi a primeira noite que ele não urinou. E dali em diante, nunca mais aquele rapaz urinou. Ele não deu nada, ele não forçou o rapaz, ou o menininho, o pré-adolescente, a fazer nada. Ele, na verdade, deu uma arma, dizendo, você tem capacidade de ter controle. Ele, então, aquele menino que é o que ele chamava de transe adoecida, porque o menino acreditava que urinaria, e ele acreditando que iria urinar na cama, e com as pressões externas ele mantinha aquele comportamento. Ele não queria saber qual era a causa do porquê que você urinou, porquê que você deixou de urinar. Ele simplesmente queria te auxiliar naquele momento pontual. Por isso que ele desenvolveu a terapia estratégica breve, que era focada em soluções. Por isso que a gente estuda muito isso também em TCC. Só que ao mesmo tempo ele tem um foco muito grande em fenomenologia, porque ele traz a noção de que a gente não pode trazer aqui uma estrutura de tratamento, porque isso quer dizer que existe uma estrutura de adoecimento. Então, se eu quero, eu não posso chegar aqui e achar que eu vou te passar um remédio ou uma solução estratégica de psicologia e que então vai resolver o seu caso. Ele dizia, cada pessoa é uma pessoa, ela tem que ser vista como um fenômeno único e em razão disso não existe estratégia própria. Você só tem que entender como se conectar e como baixar a resistência da pessoa para então poder sugerir uma nova ideia para ela encontrar respostas dentro dela mesma. E é isso também que a fenomenologia fala muito. Ele fala, né, tem até uma frase dele que eu vou colocar aqui, os recursos de que você precisa podem ser encontrados em sua própria história. Então, esse é muito um viés fenomenológico. Ao mesmo tempo, ele também tem um viés humanista, em que ele acredita sim que o ser humano é bom por essência. Porque tem muita gente que fala que não tem isso, que é um papel em branco. Ele não. Ele fala assim, a gente é essencialmente bom, a gente, no decorrer da nossa história, a gente acaba se corrompendo, a gente acaba se quebrando, se machucando, e a gente acaba ficando incongruente, que são até falas de Carl Rogers. Então, tem muita gente até que criticou Milton Erickson porque não entendeu. Porque falou assim, você tá pegando ideia dos outros? Não, ele era contemporâneo a esses. Na verdade, ele era até 7 anos mais novo do que Carl Rogers. Ele nasceu em 1901, Rogers em 8. Então, à época, vinha essa força, essa terceira força humanista que ocorreu na psicologia. E várias pessoas ali começaram a falar a mesma coisa. E ele falava isso, que o ser humano era essencialmente bom, e era a nossa função de psicólogo auxiliar ele a encontrar felicidade, porque o ser humano veio para ser feliz. Então ele tinha essa percepção muito humanista, muito, muito direcionada ao humanismo, mas ele também tinha um pé no TCC, como ele também tinha um pé na fenomenologia. Então, ele é um personagem na psicologia difícil até mesmo de ser enquadrado. A própria teoria dele coloca como não enquadramento das coisas e ele mesmo não consegue ser enquadrado de forma fácil, porque mesmo ele se enquadrou em tudo isso. Então mesmo, a própria terapia dele tem vários nomes para auxiliar vocês a entenderem. É a terapia estratégica, né, como eu já falei, a terapia não convencional, porque não tem estruturas, e a terapia sobre medida, por quê? Porque é para cada paciente, né? Eu gostei muito de 3 frases, uma eu já falei, que eu já mostrei aqui, e eu vou colocar, tá? Ele fala que no veneno que se encontra um antídoto, então ele acredita que aquele viés um tanto junguiano da sombra, ele fala que a vida, ela te trará por si mesma dor. Então é da sua responsabilidade encontrar a felicidade. É uma frase muito, muito humanista, muito bonita. E é isso, pessoal. Eu acredito que assim, eu falei um pouquinho para vocês quem é esse grande personagem. Eu espero que vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais de Milton Erickson. Ele é um homem excepcional,
a especialização dele, que é até o professor Luiz Fernando, que saiu agora do corpo docente. Ele é representante até, são de 2 anos, eu mesmo fui mordida pelo mosquito ericksoniano, e espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação. Eu gostaria de falar muito mais, só que eu tenho 15 minutos, não perco pontuação. Mas é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham conseguido entender, e até a próxima. Beijo, tchau, tchau!